nesta proposta da cobertura das eleições. É com muito carinho que eu agradeço aqui a Clínica Vicenzo, uma grande referência de odontologia, medicina e estética aqui na cidade, está no coração do município, aqui na Coronel João Notini, entre Oswaldo Machado Gontijo, é 1º de junho. É um atendimento especializado, né? E definido para você com o seu perfil. E agradecer também a Francisco Imóveis, né? Sempre à frente aí do seu sonho de casa própria ou de negócio, né? Francisco Imóveis, junto com a gente nessa proposta importante da cobertura das eleições 2024. Muito obrigado aos apoiadores por acreditarem no nosso trabalho, acreditarem nesse projeto. E hoje, né, eu recebo ao vivo aqui nos estúdios da Minas FM o pré-candidato Jaime Martins. Ele está aqui para que a gente possa conversar sobre assuntos extremamente importantes para a cidade, né, para esse momento importante, né, de apresentar projetos e propostas para a população. É um prazer recebê-lo aqui. Seja bem-vindo, Jaime. Bom dia. Obrigado, Flaviano. Bom dia a você. Queria saudar e cumprimentar a toda a equipe da Rádio Minas, né, todos vocês que trabalham aqui, dizer da importância do trabalho de vocês, da importância do trabalho da imprensa. O trabalho de vocês é fundamental para a democracia, levando informação para a população, cobrando, né, das autoridades, postura, cobrando posicionamento. Então, Flaviano, parabéns pelo programa. Estou aqui à sua disposição, à disposição da população, para responder qualquer pergunta que queiram fazer hoje aqui no seu programa ou a qualquer momento em que for convocado. Estamos aqui, não é, sabendo que está se aproximando o momento eleitoral, colocando aí para observação, para diálogo. Nós estamos nessa fase, é a fase da pré-candidatura. Não existe candidaturas colocadas até que seja feito as convenções que serão realizadas em julho. Mas nessa pré-candidatura, nessa fase, é a fase de diálogo, de conversar entre os partidos, entre as pessoas que têm essa responsabilidade, sempre visando buscar o melhor caminho para Divinópolis, né? Divinópolis precisa muito de ação política. Divinópolis precisa muito de um trabalho de gestão qualificado. Nós temos problemas enormes e a população tem sofrido ao longo do tempo aí com algumas decisões equivocadas do passado que precisam ser corrigidas. Então, estou à sua disposição para responder os questionamentos e aí, dentro da sua condução, se quiser falar do nosso histórico, das nossas propostas inicialmente, ou do nosso currículo, da nossa história, os mais jovens talvez possam ter alguns que não nos conheçam e que talvez não tenham tido a oportunidade de nos conhecer aí nos nossos 6 mandatos que tivemos como deputado federal, sempre entre os mais votados de Minas Gerais. O senhor tem esse currículo político importante, né, com a cidade de Divinópolis, com o estado de Minas Gerais. É natural, nesse período de pré-campanha, até a opinião pública colocar o seu nome como um pré-candidato, né? E o senhor, mais uma vez, assim como aconteceu em 2020, se coloca à disposição do partido. Não, é verdade. Eu estou sempre à disposição da população. Eu estou aí quase mais de 5 décadas ali na Goiás, com o 1º de junho, bem no centro da cidade, à disposição da população. A minha porta tem uma tradição de ser uma porta aberta. É uma tradição que não foi estabelecida por mim, mas foi estabelecida pelos meus pais, né, pela Dona Maria, minha mãe, que ali sempre recebeu, sempre acolheu, sempre encaminhou todas as pessoas. Uma casa em que tivemos ali a frequência de governadores, mas muito mais importante talvez do que essas autoridades que ali frequentaram, né, ministros de Estado, etc., nós recebemos ali aqueles que precisavam de uma porta aberta. Num tempo que ainda não havia SUS, a minha mãe recebia, atendia, encaminhava, fazia cirurgia, operava, e não raramente, quando dava errado, eu tinha a tarefa de levar, às vezes aí no sábado à noite, né, um corpo de alguém que foi operado e que por acaso teria vindo a óbito. Tinha que levar essas pessoas aí nas suas comunidades, né, sempre pessoas de área rural, pessoas que precisavam de carência. Não conheci na minha vida pessoas que cuidassem tão bem daqueles que precisavam, como meu pai e minha mãe. Cuidaram da Vila Vicentina, meu pai todo mês comemorava o aniversário de cada velhinho. Então, nós temos aí uma história, né? Tem uma história no Congresso Nacional. Eu fui, Flaviano, parlamentar, talvez que mais tenha apresentado projetos de lei na história da Câmara Federal. Foram 1.052 projetos apresentados,
muitos se transformaram em lei. Agora, é verdade que eu sempre fui muito ruim de divulgar. Por quê? Porque sempre considerei que era minha obrigação. Estava cumprindo a minha obrigação com a população, que me prestigiava, que me apoiava, que votava em mim, não é? Alguns projetos que estão presentes aí no dia a dia e que as pessoas, às vezes, não têm conhecimento. Como o projeto de lei da ficha limpa, poucas pessoas sabem que essa iniciativa partiu de mim, né? Embora em determinado momento houvesse um interesse coletivo, foi feita uma proposta coletiva, mas quando essa proposta coletiva chegou no Congresso Nacional, tinha uma proposta minha tramitando. Ela tramitou apensada a um projeto de lei meu, né? E naquele momento, dado o apelo popular, se transformou em lei que objetivava afastar da política, da vida pública, os maus políticos, aqueles que tinham histórico de cometimento de crimes financeiros, de má gestão, né? E está aí hoje vigorando a lei do ficha limpa, que permite ao judiciário separar um pouco o joio do trigo. Propostas como o artigo 53 da Constituição Federal, o artigo 53 que vigora hoje. O deputado Chiquinho Brazão está preso porque eu alterei a Constituição. Eu eliminei a chamada imunidade processual, que até então não permitia que deputados e senadores fossem processados ou presos, mesmo que cometessem os crimes mais atrozes, né? Imunidade processual não é para proteger deputado ou senador criminoso, é para proteger a instituição da força do Poder Executivo, que tem exército, que tem arma, né? A imunidade processual tem o seu papel, a imunidade material tem o seu papel, que é fazer essa proteção da opinião do parlamentar, que dar a ele a liberdade para ele debater, para ele emitir a sua opinião, para ele emitir o seu voto em matérias políticas, mas não é para permitir o crime, não é para permitir a agressão, não é para permitir injúria, difamação e muito menos o cometimento de crimes como o Frazão cometeu, né? Está sendo acusado, parece que com provas bastante consistentes, da morte de Marielle, e outros que também cometeram crimes, né? Temos lá uma pastora que foi acusada de matar o marido, ou seja, eles têm que ser afastados da vida pública. Então tem um histórico de leis na Câmara Federal. Tem uma lei minha que está, neste momento, nas mãos do presidente do Senado para ser aprovada, que é a regulamentação dos chamados créditos de carbono, para isso entrar na legislação brasileira de forma definitiva. Isso visa ajudar a amenizar essas questões ambientais, trazendo um estímulo financeiro e para aqueles que conseguirem preservar as suas florestas, preservar as suas matas, aqueles que conseguirem fazer projetos. E o crédito de carbono não apenas vai ajudar o meio ambiente, mas vai ajudar as finanças públicas, vai ajudar o Brasil a receber créditos de carbono aí do exterior, né, de países, de empreendimentos que, por acaso, façam muita emissão de carbono, que provocam um efeito estufa. Nós estamos hoje já sentindo muito fortemente, antecipou-se muito essa previsão das mudanças climáticas. Temos aí temporais imprevistos, calor extremo, talvez frio extremo também em alguns momentos, mas o aquecimento global e essa desordem ambiental, ela chegou para ficar, parece, e nós temos que agir nesse combate. Então, Flaviano, quero também deixar que você conduza a entrevista, não é? Então, quero falar desse histórico na Câmara. Se quiser, posso falar um pouco do meu currículo pessoal também, nesse início de entrevista. É importante a sua presença aqui, Jaime, porque Divinópolis, né, é comum em período eleitoral acompanhar o anseio da população em querer discutir um projeto marco, com visão até de desenvolvimento regional, Divinópolis reafirmando como uma grande referência. E aí, aliado à sua vasta experiência política, né, você que teve essa oportunidade de estar no Congresso, né, durante 6 mandatos, qual seria a visão para Divinópolis, né, nesse sentido amplo, né, de reafirmar como polo do centro-oeste de Minas, com foco no desenvolvimento, na saúde? Existe
um caminho, né, uma visão nesse sentido, né, para Divinópolis? Existem muitas visões, Flaviano. Queria me permitir até falar o meu currículo pessoal, porque eu relaciono isso com um dos grandes empreendimentos que eu tive a oportunidade de fazer aqui em Divinópolis. Eu sou ex-aluno do Cefet por 2 vezes. Sou formado técnico em Química Industrial pelo Cefet, em Belo Horizonte. É uma instituição que mudou a minha vida profissional, mudou a minha visão do mundo. Além disso, eu fiz também o curso de Engenharia Metalúrgica na Universidade Federal de Minas Gerais. Mas, concomitantemente, resolvi que deveria voltar à Cefet, quando o Cefet iniciou os curso superior, né? E fui ser também engenheiro mecânico pelo Cefet. Então, tenho essas graduações de técnico em química, de engenheiro metalurgista, de engenheiro mecânico. Mais tarde, já trabalhando aqui em Divinópolis, resolvi também fazer o curso de Direito. Também sou advogado com uma AB, né, ativa. Então, tenho o CREA ativo, tenho a OAB ativa. E ainda em Belo Horizonte, eu fiz os cursos de especialização em Administração Financeira e Marketing. E me transformei no meu primeiro emprego como professor da Fundação Dom Cabral. Fui coordenador dos cursos da área de Engenharia Econômica. A Fundação Dom Cabral hoje é uma das instituições mais importantes de educação de executivos no mundo. Está hoje comparada a Harvard e a outras instituições desse porte, o que me dá muito orgulho de ter ajudado a construir e edificar essa instituição. Portanto, eu quero justificar essa minha passagem pelo Cefet, porque no meu histórico eu tive a alegria e o prazer de trazer essa instituição que fez tanta diferença na minha vida e eu quis que ela fizesse a diferença na vida de pessoas da minha cidade. Hoje, mais de 10 mil alunos, 10 mil jovens que chegam ali, às vezes, buscando um caminho na sua vida e que, ao formar no Cefet, tem a sua vida transformada. Na última quinta-feira, tive num evento na Câmara Municipal e um dos agraciados com a homenagem de profissionais da saúde, tive a oportunidade de sentar ao lado dele, né, um médico, curiosamente um médico psiquiatra, né, mas que fez a sua história no Cefet. Então, conversamos, ele reconheceu também a importância do Cefet na vida dele, que ajudou a conduzi-lo e a abrir, né, a sua mente e transforma a vida não apenas do aluno, transforma da família. Porque na medida em que o aluno possa ter a sua profissão definida e possa ter um crescimento de renda familiar, ele acaba ajudando os pais, ajudando os irmãos, né? Via de regra, isso é o que ocorre. Tive orgulho de deparar com alunos do Cefet em diversos locais do mundo, não é apenas de Divinópolis, alunos que formaram aqui. 10 mil, muitos se espalharam, muitos estão por aqui, muitos estão em outras cidades, né, como bons profissionais, fazem o curso técnico, na sequência podem fazer o curso superior e muitos buscam os mais diversos caminhos. Então, o Cefet é uma instituição que eu tenho muito orgulho de ter ajudado a criar, porque também faz parte da minha vida, né? Outra instituição que eu tenho a alegria de ter ajudado a trazer para Divinópolis foi a Universidade Federal de São João del Rei. Claro que tivemos outros apoios, tivemos apoio do município, do prefeito da época, que foi o Demétrios, né? Tivemos uma participação fundamental do então presidente da República, que tomou a decisão de que a universidade realmente fosse criada. Então, a universidade, o meu projeto inicial era que ela pudesse crescer com mais cursos. Nós iniciamos com 4 e ainda não criamos mais cursos, precisamos criar mais cursos. Obviamente, a universidade aqui precisa de ter 8, 10, 12 cursos para oferecer. Mas, para minha surpresa, se não crescemos em número de cursos, crescemos na vertical, crescemos em cursos de especialização, em cursos de mestrado, em cursos de doutorado, e crescemos muito numa área que tem sido fundamental para Divinópolis, que é a área de pesquisa. A pesquisa na área médica, ela gera patentes, ela gera formulação de novas ideias, num mundo que cresce muito, né, em termos de conhecimento, e essas patentes podem gerar empregos e podem gerar novas indústrias e novos conhecimentos.
temos indústrias chegando aqui na nossa região. Infelizmente, algumas estão se colocando ali do outro lado do rio, em Carmo do Cajuru, mas que também não nos deixa de orgulhar, porque Cajuru também é uma cidade irmã, uma cidade que convive tão bem com Divinópolis, né? O que é bom para Divinópolis é bom para Cajuru e vice-versa. Mas, se pudesse, como divinopolitano, preferíamos que estivesse do lado de cá. Então, a universidade tem a sua importância, a sua relevância para a nossa cidade. Trabalhei em projetos com uma duplicação, com uma melhoria da BR-494, que hoje já está com saudades, está precisando de melhorias e reformas, mas o que nós fizemos aí na ampliação, né, em termos, quando vamos de Divinópolis em direção a Cláudio, a Oliveira, deixamos uma estrada duplicada, não duplicada, mas com a terceira faixa bastante ampla dos dois lados, com possibilidade de trânsito muito boa, também em direção à Nova Serrana, sofreu sensíveis melhorias, embora o excessivo trânsito que essa melhoria causou em termos de caminhão e de transporte pesado, essa estrada merece uma manutenção prazo mais curto, né, assim, mais atenta por parte das autoridades federais. Essa estrada, inclusive, foi dado o nome do meu pai, né, Rodovia Jaime Martins do Espírito Santo, um projeto naturalmente que não foi projeto meu, mas de outras pessoas que o conheceram e que o acharam merecedor dessa homenagem. Então, a BR-494, a duplicação da BR-262 também foi um projeto, no último projeto do chamado PAC daquela época, que nós conseguimos duplicar entre Betim e Nova Serrana. E essa duplicação provocou em toda a região uma melhoria muito importante. Impacta também os divinopolitanos no momento em que nós temos que ir à capital. Antigamente aquilo ali era intransitável, aquele trecho ali era intransitável, era uma via estreita, esburacada, com excesso de trânsito, né? Hoje é uma via duplicada que permite que a gente acesse a capital. Mas entregamos muitas outras obras de Divinópolis, obras de infraestrutura, quase todo o bairro de Divinópolis nós temos obras de infraestrutura. A obra de infraestrutura, ela incorpora a paisagem e é rapidamente esquecida, né? Mas só para lembrar, a última obra minha, nós inauguramos lá no bairro Jardim Primavera, o asfaltamento de diversas vias feitas com recursos que nós colocamos. Então, Divinópolis é uma cidade extremamente carente na área da infraestrutura, nós devemos muito de infraestrutura para a nossa população, porque permitimos ao longo do tempo que empreendimentos imobiliários fossem feitos sem a mínima condição. Nós temos empreendimentos imobiliários aqui em que os loteamentos estão com as ruas. Eu entrei um dia numa rua conduzido pelo Waze, que eu fiquei assustado, é como se eu estivesse entrando no meio de uma floresta, no meio do mato. Eu falei, isso aqui não pode ser uma rua. Entretanto, está lá aprovado na prefeitura, né? Não por essa administração, isso é ao longo do tempo. E a partir do final do século passado, do ano 98, me parece, veio uma nova lei regulamentando os empreendimentos imobiliários. O empreendimento imobiliário hoje, para ser feito, ele tem que ter toda a infraestrutura, ele tem que ter água, tem que ter esgoto, tem que ter drenagem pluvial, tem que ter asfalto, passeio. Mas no passado permitimos que mais de 200 bairros fossem feitos em Divinópolis sem a menor infraestrutura. Isso hoje causa muita dificuldade para a população. Esse é um dos projetos estratégicos que precisam ser resolvidos, né? A ideia e o conceito talvez é fazer um projeto de reurbanização que permita ajudar essa população que construiu casa nesses bairros e que precisam de acesso à água, de acesso a esgoto, de acesso a transporte urbano, que muitas vezes o ônibus não consegue ir a esses locais. E exigir que esses empreendedores, que muitos ainda possuem a maioria desses lotes, então viraram especuladores e precisam ser, enfim, chamados à responsabilidade para cumprir essa urbanização, para ajudar o município, uma vez que quando você urbaniza um terreno em que tem ali o proprietário, o especulador, o seu terreno valoriza muito. Ele vai vender por um preço muito superior ao que vale. Então,
É preciso, esse seria um dos programas de projetos estratégicos que precisam ser colocados em prática aqui. Um programa de reurbanização para permitir que esses bairros sejam urbanizados. Com a ajuda da prefeitura, sempre preservando esse morador assim, que tem só um imóvel, que tenha, enfim, renda mais baixa, que não pode ser sacrificado, tem que ser respeitado, ele comprou ali de boa fé e ele precisa de ser atendido. Mas o especulador, aquele que faz o empreendimento, que não produz, que não faz a infraestrutura necessária, esse precisa ser chamado à responsabilidade no sentido de ajudar a custear essa reurbanização. Então, Divinópolis vai ter alguns projetos estratégicos. Além disso, que é o dia a dia da população, que é a saúde, nós precisamos de mudar o olhar da saúde. A gente tem um olhar, assim, você chama de Secretaria da Saúde, mas a forma como é feito hoje, você poderia perfeitamente chamar de Secretaria da Doença. Por quê? Porque ela fica parada esperando que o doente apareça. Então, o doente passou mal em casa, chama o SAMU, se for muito grave, ou os parentes trazem a sala vermelha, ou trazem a UPA, ou trazem algum posto de saúde. A forma correta de você fazer a abordagem da saúde é fazer a busca proativa. Esse é o conceito do programa Saúde da Família. Nós temos aqui hoje cerca de 60% de atendimento de programa da saúde, precisamos completar 100%, mas, sobretudo, fazer treinamento e fazer motivação para que esses funcionários façam a busca ativa. A busca ativa o enfermeiro, até o médico, tem que ir na casa do paciente. Ele tem que ir lá verificar aquele velhinho que precisa de um medicamento, precisa ser atendido. É um atendimento precoce. É você atender uma doença que está iniciando antes que ela se agrave. O que nós fazemos é esperar que o paciente, lá dentro da sua casa, no seu dia a dia, com as dificuldades familiares, dificuldade no trabalho, dificuldade às vezes de renda, né, com filhos e netos para criar, acaba às vezes agravando o seu estado de saúde e quando ele chega no hospital já chega muito agravado. É ruim para o paciente. O paciente já chega às vezes sem condição de ser tratado, de ser curado. E ruim para a saúde pública, que ele custa muito mais caro, vai buscar medicamentos mais caros, vai ocupar leitos por mais tempo, né? Então, o que precisa ser feito, no geral, de uma programação global, é fazer essa busca ativa dos pacientes. Isso é que o programa da família preconiza, né? Agora, precisamos ter profissionais treinados, profissionais que sejam motivados para fazer esse trabalho, profissionais que tenham a consciência de que o seu trabalho pode modificar a vida dessas pessoas e dessas famílias com quem ele convive. Mas temos que também, em termos de saúde, modificar a nossa rede de atendimento, precisa melhorar muito os nossos postos de saúde e, sobretudo, a nossa UPA. A nossa UPA eu tenho uma interrogação sobre a UPA, né? Lá tem bons profissionais, a gente não quer desrespeitar aqueles que estão lá, sabe que eles fazem um grande esforço, porque tem uma sobrecarga de trabalho muito grande, mas é necessário que a UPA faça um atendimento melhor do que o que tem feito. Eu vejo casos lá, esse final de semana mesmo, aí tivemos alguns casos de morte, tivemos aí uma acusação de uma paciente que foi encaminhada para outra cidade. A acusação é que ela já foi encaminhada em óbito. Tivemos também agora recentemente, nesse final de semana, o caso de uma paciente que foi encaminhada já em óbito para o Hospital São João de Deus. Então é preciso que haja um esforço integrado entre os nossos hospitais. Saúde vai ter sempre uma visão regional. A saúde é uma integração dos nossos hospitais de Divinópolis, mas também nós sempre vamos estar aqui em função do SAMU, recebendo pacientes de outros municípios. Esse é um programa federal e, de fato, quando se trata de vida humana, você não pode diferenciar o que é a vida do divinopolitano, porque nasceu aqui, ou se ele nasceu em Cajuru, ou se ele nasceu em São Sebastião do Oeste. Nós temos uma integração regional que precisamos fazer esse enfrentamento de forma regional. Sensibilizar os prefeitos dos municípios vizinhos para que compareçam também com a sua parte do comportamento financeiro. Então, nós temos aí
esse desafio da saúde de fazer essa modificação do olhar, né? Transformar a secretaria, em vez de secretaria da doença, em secretaria de promoção à saúde. Secretaria que busca os pacientes, que cuida do paciente, aquele que precisa ser cuidado em casa, e o primeiro atendimento, esse chamado atendimento primário, é feito lá no posto de saúde próximo da sua casa. O posto de saúde, naturalmente, se vê que o caso merece uma atenção melhor, que merece um cuidado daquele paciente que está realmente não pode ser ali atendido e cuidado com uma medicação, com uma consulta clínica, ele então é encaminhado para os hospitais, se for necessário. Clientes clínicos, aqueles pacientes que forem ter uma internação, que seja uma internação mais demorada, mas que não demande uma cirurgia mais complexa, que não demande uma intervenção, por exemplo, uma quimioterapia, uma radioterapia, esse pode ser encaminhado a hospitais mais simples, que vão ali fazer o acompanhamento clínico do paciente. Vocação de hospitais como o Hospital do Câncer e o Hospital São João de Deus são vocação de alta complexidade. Aquele paciente que precisa de uma intervenção cirúrgica, que precisa do CTI, que precisa especificamente ali, mas que vai permitir ao hospital da alta resolutividade. Chega, faz a cirurgia, estabiliza o paciente, coloca ele em boas condições. Quando ele estiver em boas condições, ele vai para casa. Vai para casa por quê? Porque ele vai abrir vaga para um outro que está chegando, acidentado, que chegou um acidente grave na rodovia, ou que chegou também com uma necessidade cirúrgica e que chega às vezes lá no Hospital do Câncer, que é como se fosse uma ala do Hospital São João de Deus, né? E que tem um apoio muito importante da ACOM, que também é uma instituição que eu tive orgulho de participar da sua fundação, da sua criação. O Hospital do Câncer, eu tive a alegria de poder ajudar na criação do Hospital do Câncer desde o seu primeiro momento, mas o Hospital do Câncer é uma criação coletiva, né? Uma inspiração do Dr. Rony Quirino, que me procurou na primeira hora para iniciarmos esse trabalho, mas que a gente sabe que é um trabalho que a sociedade abraçou. Ali tem doação de muita gente, muitos presidentes passaram pela ACOM, dedicaram a sua vida, muitas instituições, como a própria maçonaria também ajudou sempre a ACOM, mas eu tive a alegria de colocar ali os dois aceleradores lineares, né, os dois que estão aí, um ainda no século passado, né, nos finais dos anos 90, que permitiu inaugurarmos e iniciar os trabalhos de radioterapia em Divinópolis, e o segundo agora mais recentemente. O primeiro, inclusive, já no momento de troca, já está no final da sua vida útil, já precisa de ser trocado. Já preciso trabalhar para que a gente receba esse novo acelerador linear. Mas o Hospital do Câncer é algo também que nos orgulha, porque nós temos hoje atendimento aqui em Divinópolis melhor do que grandes capitais, melhor do que em São Paulo, melhor do que em Belo Horizonte em termos de velocidade de atendimento. A gente consegue responder rápido, atender rápido. Nessa área de câncer a gente consegue em 10 dias, 15 dias, fazer uma primeira consulta. Essa primeira consulta te leva ao especialista, então tem uma segunda consulta, tem exames e às vezes fazer, no caso que é cirurgia ou radioterapia. A gente consegue fazer num prazo curto, o que às vezes é fundamental para a cura do paciente. Quem está com câncer, se você demora muito a fazer a intervenção necessária do paciente, pode às vezes acabar perdendo o paciente. Se passar da hora, a luta contra o câncer é também uma luta contra o tempo. Então temos essas condições aí para falar de saúde. Se quiser falar de educação, para mim, primeiro, 100% das crianças na escola, desde a sua primeira idade, que tem que entrar no CMEI. Temos que ter 100% de CMEI em todas as regiões, né? Se possível próximo aos moradores, para evitar grande transporte. E turno integral. Acho que temos que ter alunos na escola em tempo integral, aluno de manhã e de tarde na escola. As escolas sempre devem estar ocupadas nos 3 turnos.
Nós temos uma deficiência na rede estrutural das nossas escolas, temos essa deficiência na rede estrutural das nossas escolas, ou seja, precisamos de reformar, melhorar, ampliar e também ampliar o tempo de atendimento. Sabemos que isso tem uma fase de adaptação, o ensino em tempo integral é muito importante, primeiro que permitirá aos pais terem tranquilidade para o trabalho, para ir trabalhar sabendo que vai deixar os filhos em boa atendimento e boa atenção. E, inclusive, cuidando de forma, sabendo cuidar das escolas, a parte da segurança. Nós temos hoje muitos incidentes em escolas de agressão de alunos. Algumas escolas, particularmente, localidades de determinadas regiões, precisam ser cuidadas da segurança nas escolas, na porta das escolas, evitar algumas escolas existem a colocação de possibilidades de tráfico, essas coisas, você precisa cuidar disso, fazendo de forma sábia, colocando ali autoridades que imponham respeito e espante isso, né? Talvez utilizar policiais que estejam na reserva, que possam ter interesse em trabalhar, colocá-los dentro das escolas. Polícia Militar é uma entidade que forma muito bem os seus policiais. E muitos oficiais acabam se aposentando, dado a característica do trabalho, né? Acabam se aposentando ainda com boas condições de trabalho. Isso poderia ajudar na segurança das escolas, que é um problema hoje que atormenta muitos pais, que preocupam quando o aluno vai para a escola, estará ele em segurança? Estará ele em boas mãos? Ele pode ser acessado pelo crime, ele pode ser acessado, né? Então, esses são alguns desafios da segurança. É bom ressaltar que é preciso ter uma parceria com o funcionalismo público. Funcionalismo da educação precisa estar motivado. A motivação do servidor é fundamental para que ele possa ter uma boa prestação de serviço, com alegria, para ir para o seu trabalho. Isso demanda treinamento e motivação. Motivação é você trazê-lo, saber que ele tem que ter uma remuneração adequada, que ele precisa de receber ali, o seu esforço tem que ser recompensado. Isso vale para a educação, isso vale para os profissionais da saúde, não é? Então, a saúde e a educação são coisas que são fundamentais na gestão, mas temos que cuidar da cultura e temos que cuidar dos nossos projetos estratégicos para o nosso crescimento econômico, a nossa geração de emprego. Na cultura, prestigiar a cultura popular, prestigiar nossas festas de reinado, de reisado, essas festas que têm esse cunho popular. É preciso que você tenha um calendário bem organizado, que a prefeitura participe apoiando os ternos, cuidando dos seus uniformes, prestigiando ali. Você sabe que trazemos uma festa de reinado, você traz cortes de reinado de diversas regiões, às vezes até de outras cidades. Então é preciso sempre estar procurando apoiar, às vezes até com a alimentação necessária ali, que eles fazem, né, no dia da festa. Mas temos muitas festas culturais, além dessas populares, que precisam ser prestigiadas. Divinópolis é uma cidade muito rica em artistas. Nós somos a terra de Adela Prado. Então nós temos aqui que cuidar dos nossos escritores, dos nossos talentos, ajudar na cultura estudantil, levar isso para as nossas escolas, né? Participei aqui de semanas culturais na universidade, quando eu participava da UED, que mobilizava o estado inteiro, cuidar do nosso, enfim, programas de inverno. Nós tínhamos os festivais de inverno aí que sempre permitiam trazer esse debate, que envolvia também as universidades, envolvia as nossas escolas, né? É preciso retornar e ter um programa desse aqui, e que envolva também o nosso Teatro Gravatá, que possibilite ali a apresentação de artistas que cheguem à nossa cidade, os nossos, desenvolver os nossos, mas a cultura é sempre aspectos de intercâmbio. Então, aspectos culturais precisam ser cuidados com muito carinho, né? E o esporte, precisamos incentivar o nosso esporte,
precisamos incentivar os nossos campeonatos, botar nossa criançada, da nossa criança até o mais idoso para praticar esporte. Nós temos um projeto de um esporte aí que precisa ser apoiado, integrado, e precisamos de estimular e incentivar a recuperação, porque já tivemos um time de futebol que disputou a primeira divisão do Campeonato Mineiro e que disputava de igual a igual com os clubes de Belo Horizonte. Ganhávamos do Cruzeiro, ganhávamos do Atlético, ganhávamos do América. Eu participei e assisti jogos do Guarani, que o Guarani vencia esses times da capital, nos colocando como o melhor time do interior. Precisamos recuperar esse tempo. Existe aí o projeto da SAF do Guarani, eu faço parte do Conselho do Guarani. A SAF precisa ser aprovada, precisa ser, enfim, ir adiante, precisa de ser apoiada e, ao mesmo tempo, cobrada. Dar as condições necessárias, né, de facilitação, mas, ao mesmo tempo, cobrar da SAF para que ela funcione e o Guarani volte a disputar os campeonatos. Mas quando eu falo Guarani disputar o campeonato, pode parecer uma coisa isolada, que é apenas o evento do domingo, que é um evento turístico, né? Imagina o dia que o Atlético vem aqui, vamos ter um grande espetáculo, o dia que o Cruzeiro vier aqui, principalmente se for uma fase final para disputar, sempre é um evento que envolve turista, né? Gente vindo de outras cidades para ajudar a movimentar a nossa economia. Vai levar o nosso nome no Brasil inteiro. Imagina um jogo do Cruzeiro, já foi assim, né, no passado. Entrava na loteria esportiva e acabava no Fantástico de domingo, passava os jogos do time que levava o nome Guarani de Divinópolis para o Brasil inteiro. É importante por esse aspecto, mas a SAF e o Guarani deve ser visto como uma oportunidade de termos aqui os nossos jovens, de todos os bairros, participando desse processo, com a escolinha de futebol em cada bairro, selecionando atletas, disputando um campeonato entre eles, um campeonato que tem o apoio da prefeitura, né, para dar o troféu, ajudar com o jogo de camisa para o time, ajudar e trazer a universidade para dentro desse esporte. Como que a universidade pode ajudar? Olha, nós temos aqui curso de educação física, nós temos esses cursos ligados à área médica, de fisioterapia, etc. Vamos trazer esses profissionais que estão estudando, que vão ser estagiários, que estão também buscando atividade relacionada à sua atividade profissional, que vão poder permitir. Temos aqui uma escolinha, todas as idades. Você vai ter os campeonatos e desses campeonatos você vai tirar atletas que podem formar a base do Guarani. Tivemos aqui recentemente um atleta que jogou em Divinópolis, jogou no nosso Vasco da Gama de Divinópolis. É um atleta que nasceu em Itaúna, mas, enfim, aqui que ele iniciou e que se transformou no grande atleta da final do campeonato, né? O John Kennedy joga, né, pelo Fluminense, acabou se transformando em campeão da América, um atleta daqui que teve pouca divulgação, mas nós podemos não ter podemos ter N atletas motivados, só de praticar o esporte e de ter disciplina esportiva, de ter educação lá na sua sala de aula no esporte, já é cumprindo o seu papel. Se de sobra ainda descobrirmos um grande talento para o esporte de futebol, muito melhor, né? Porque é sempre um recurso que vai entrar no município, vai entrar na família dele, né? Mas entra no município e isso, quer dizer, o esporte tem muitos aspectos. Criar a competição das Olimpíadas Estudantis, incentivar, estimular a competição entre escolas, nas várias modalidades de esporte, né? Não apenas no futebol, mas no vôlei, no basquete, no atletismo. Um grande desafio também de você conectar a educação com o esporte. São duas coisas muito relacionadas e muito proativas, né? O aluno no esporte também pode se desenvolver muito. E temos os projetos estratégicos, que eu não queria encerrar aqui sem falar dos nossos grandes projetos estratégicos. Eu imaginei aqui termos talvez 12 grandes desafios, apenas para tentar vincular isso aqui à mitologia grega.
dos trabalhos de Hércules, que a gente precisa fazer o enfrentamento. Eu queria até aproveitar, deputado, já que o senhor vai entrar nessa parte de elencar alguns projetos, né, mas instigando, né, dois temas extremamente importantes. O senhor citou agora há pouco a questão aí do envolvimento na educação, algo que o senhor sempre colocou como prioridade, né, quando teve a oportunidade de estar no Congresso, porque Divinópolis é privilegiada. Divinópolis tem a UFSJ, tem o Cefet, tem a UENG, né, grandes instituições. Em grandes centros, essas instituições são utilizadas como grande fonte de pesquisa, de desenvolvimento, de tecnologia. Isso acarreta não só a formação profissional, mas geração de emprego, né, em desenvolvimento, né, como um todo. Então eu queria ouvir a sua visão nesse sentido, como aproveitar melhor essas instituições de ensino, porque a gente observa que é uma cobrança também da população, né, que hoje elas são mal aproveitadas pelo poder público para gerar o que elas podem trazer de grande benefício para o desenvolvimento, principalmente da nossa região. E também para falar em saúde, que é algo que o senhor sempre colocou também como bandeira, né? Como um grande apoiador do Complexo Saúde São João de Deus, do Hospital do Câncer, da ACOM, inclusive o senhor já trouxe relatos nesse sentido, mas a gente tem hoje o grande hospital regional como uma solução até para situações pontuais, como a questão da falta de leitos, né? Como fazer com que esse hospital realmente seja um grande marco para a saúde também da nossa região, com um viés, né, nesses dois assuntos importantes. Esse hospital regional, eu participei lá do início da sua formação, reconhecendo aqui o trabalho do deputado Domingos Sávio, que trouxe esse hospital até determinado ponto. Ele teve aí uma atuação importante junto ao governo do estado da época, né? O governo Aécio, o governo Anastasia, que trouxe esse hospital até determinado ponto. Infelizmente, ficou paralisado. Tratava-se de um hospital que era responsabilidade do município, mas que o município não tinha condições de fazê-lo, de concluí-lo, era um grande desafio. Mas dos desafios, com certeza, acabar a construção é o menor deles. O grande desafio é você fazer esse hospital funcionar bem, e isso está como meu projeto número 1, se você notar aqui nas minhas anotações. O hospital regional precisa ser concluído, o hospital regional precisa entrar em funcionamento e precisa se encaixar bem dentro do nosso planejamento regional de saúde. Como eu já disse, chamar os prefeitos dos municípios vizinhos para fazer essa integração, mas precisa também ser integrado dentro daquilo que nós temos demanda. Preservar para o São João aquilo que é o seu papel principal, que é trabalhar com a alta complexidade da região, do município. O São João trabalha com o SUS, portanto tem porta aberta para a população mais pobre, para a população que precisa de um atendimento gratuito, né? Então o Hospital Regional tem que vir para fazer o atendimento, talvez ampliando o número de leitos para os pacientes chamados pacientes clínicos, mas é um belo projeto que precisa ser, enfim, levado adiante. É preciso haver uma cobrança e uma decisão de fazer esse hospital. Eu espero, assim, teria um desafio, se fosse prefeito, de não demorar mais do que um ano para botar esse hospital para funcionar. E para funcioná-lo também como hospital universitário, porque quando foi criado esse programa, o nosso objetivo era colocá-lo como hospital universitário para atender, enfim, a nossa universidade, que tem essa vocação médica. Nós temos o curso de medicina, o curso de enfermagem, de farmácia e de fisioterapia. Então, são cursos que se encaixam muito bem e os alunos precisam de ter esse aprendizado, esse local de aprendizado. Então, o hospital, se conseguirmos transformá-lo em um hospital universitário, seria fundamental levá-lo para dentro da EBSER, a manutenção com recursos federais do governo federal, da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, e encaixá-lo dentro da nossa demanda regional. Então, esse é o nosso desejo e o Hospital Regional precisa de funcionar, né? Então, esse é um dos nossos assuntos estratégicos. Eu queria falar também aqui dos dois desafios, apenas vou passar rapidamente aqui. Quando precisar voltar aqui, eu volto, porque cada um desses desafios dá um programa inteiro. Então, assim, o primeiro desafio, o primeiro projeto estratégico para Divinópolis, Hospital Regional. Segundo, Cruz de Todos os Povos. Cruz de Todos os Povos, por si só, é assunto
talvez um dos mais importantes assuntos para a revitalização da nossa economia e para nos dar a vocação da nossa próxima etapa econômica. Tivemos a vocação da ferrovia, quando a rede tinha 13 mil funcionários aqui em Divinópolis, depois passamos para a vocação de Juscelino Rabelo, que era a construção dos altos fornos, das nossas siderurgias e fundições. Depois viemos a vocação da indústria de confecções, que ainda os três são importantes. A ferrovia tem a sua importância, os nossos altos fornos, as nossas confecções são importantes, mas a nossa próxima vocação é a vocação de ser uma cidade turística. A Cruz de Todos os Povos é um desafio muito grande e engraçado, nós temos uma narrativa pronta para a Cruz de Todos os Povos. Você sabia que aqui começa a nova terra prometida, onde vai jorrar leite e mel? É só você abrir a sua internet e procurar por Dom Bosco. Dom Bosco é um santo italiano, que é o padroeiro de Brasília, é considerado o padroeiro de Brasília, porque ele previu, em 1863, numa premonição, numa visão, ele era um santo que tinha visões, um padre que tinha visões, cuidou de juventude, cuidou de jovens e crianças, é o criador do nosso colégio salesiano, né, muito conhecido, mas ele previu que entre os paralelos 15 e 20 estava a nova terra prometida. O paralelo 15 foi logo procurado, que é Brasília, é o eixo central de Brasília. Então ficou como um homem que previu a construção de Brasília, que foi construída cerca de 100 anos depois, né? Foi inaugurada em 1961, e Dom Bosco, na sua previsão, ele dá as coordenadas geográficas e dá a data de inauguração, as datas de inauguração e da previsão da nova terra prometida. Ninguém procurou pelo paralelo 20, ninguém procurou. Por acaso, Jesus, que é o protagonista da Cruz dos Povos, eu fui levá-lo a Brasília, ele entrou na Catedral de Brasília e viu os escritos de Dom Bosco que estão lá escritos na Catedral de Brasília. Quando ele verificou o paralelo 20, o paralelo 20 está bem debaixo da nossa Cruz de Todos os Povos. Então a nova terra prometida está entre a Cruz de Todos os Povos e o eixo de Brasília, na visão de Dom Bosco. É uma premonição que está escrita, está prevista. Então nós podemos construir essa narrativa para termos aqui um polo de peregrinação, mas não é apenas peregrinação regional, não, peregrinação para aventuristas do mundo todo. Temos que nos preparar para isso, ter rede hoteleira, ter restaurante. Eu tenho a ideia de fazer várias avenidas, várias ruas para fazer centrais que possam ter, através dos restaurantes, você fazer áreas gourmet para a visitação das pessoas. Porque a pessoa que vem pode vir aqui visitar e ir embora no dia seguinte. Não, o turista tem que vir e ficar aqui 3 dias, 5 dias, uma semana. Então ele tem que ter várias opções. Uma das coisas que o turista sempre gosta é de ser bem tratado e ter boa condição de alimentação, uma alimentação que o convide a ficar 1, 2 dias, né? Então a Cruz de Todos os Povos é esse desafio, mas não é apenas uma cruz isolada. Ali o que nós precisamos é fazer um parque temático, Ali está pronta, é só você olhar que você vê que está pronta o local para quem quer fazer a Via Crucis. E eu achava, na minha infância, que a Via Crucis era um troço muito grande, né? Aquela via que Jesus Cristo percorreu, que aquilo era um espaço de muitos quilômetros. Não, é 1.500 metros lá, eu fui pesquisar sobre isso, e a Via Cruz está pronta ali, está pronta assim, a gente enxerga ela, precisamos fazê-la de fato, para que a visitação permita quem quiser vir aqui, enfim, pagar uma promessa, quem quiser vir orar, mas ali tem que ter um espaço no parque para a criança vir aqui e passar ali algumas horas, passar o dia, né? As nossas escolas puderem ter um dia no mês, um sábado, um domingo, que possa estar ali levando as crianças para estar, assim, visitando, porque ali tem uma coisa que, além da fé, além da cruz, que tem 73,8 metros para cima, é 2 vezes a altura do Cristo Redentor, para você ter uma ideia da dimensão, da visão que aquilo pode ter. Mas ela tem 70 metros, 73,80 metros para cima, vai lá de baixo e coloca para você ver a localização.
está no paralelo 20, 0738. Ou seja, a coincidência, vamos chamar de coincidência, ou a providência divina é muito grande para nos dar esse presente da cruz de todos os povos, que não viria para cá, veio porque nós somos a terra do Divino Espírito Santo, veio porque nós somos abençoados, tivemos essa bênção, e esse é mais um presente que nós recebemos. Mas precisamos revitalizar a nossa economia, precisamos tratar da Copasa e do saneamento básico, precisamos concluir esse processo. Nosso saneamento básico precisa de uma resposta. Eu sei que a administração atual tem trabalhado nisso aqui, já esteve comigo no meu gabinete, e apenas para dizer, de forma clara, a Copasa hoje já não é mais a empresa responsável da concessão do saneamento de Divinópolis. Você fala, mas está aqui. Está aqui porque eu mesmo recomendei que a deixasse em caráter precário enquanto fizesse toda a preparação para uma nova licitação, que deve ser ampla, deve ser transparente e que tem que trazer pelo menos 30% de redução na tarifa de água e esgoto para toda a população. Uma empresa que vier para cá tem condições de nos dar... A prefeitura, o técnico da prefeitura, quando eu consultei sobre esse assunto, nós vamos dar 40%. Acho um pouco ambicioso, mas se der é melhor. Claro que se os números e os estudos mostraram que você pode ter 40% na redução da tarifa de água e esgoto, melhor. Mas minimamente 30% nós temos condições. Temos que criar cidade inteligente, era um assunto também que dá um programa inteiro. Cidade inteligente é você criar a troca de todas as lâmpadas da cidade, mas por lâmpadas de LED, mas não lâmpada de LED que você compra ali na esquina. Porque a que você compra na esquina ela vai durar pouco. Você tem que comprar as melhores lâmpadas de LED possíveis. Você aumenta 3 ou 4 vezes a claridade das ruas e você reduz em 50% o consumo de energia. E esse consumo de energia é o grande segredo para fazer esse investimento. Deputado, como é que nós vamos investir nisso? Não precisa de dinheiro. Como não precisa de dinheiro para trocar todas as lâmpadas da cidade? Você vai conseguir trocar todas as lâmpadas da cidade, vai fazer todo o cabeamento de fibra ótica, interligando os postos de saúde, interligando as escolas, colocando internet em todas as escolas, colocando câmeras de vigilância em todas as escolas, colocando câmeras de vigilância nos postos de saúde para você ver quem entra, quem registrar tudo isso, colocar internet de graça nas praças e ainda instalar, talvez em Divinópolis, 700 câmeras de monitoramento de trânsito, a entrada da cidade, saída, monitorando um veículo suspeito que passa. Você vai fazer isso sem investir nada? É assim que foi feito em Carmo do Cajuru. Eu ajudei a fazer em Carmo do Cajuru e ajudei a fazer em Nova Serrana. Já está implantado. Vai em Carmo do Cajuru, o prefeito teve coragem, fez, já trocou toda a iluminação para lâmpada de LED, já tem todo o cabeamento. Em Nova Serrana nós instalamos 250 câmeras de segurança dentro da cidade, em todas as escolas, para cuidar. Mas como que você vai fazer? É uma coisa chamada PPP. Você faz uma integração entre o privado e o público. Entra o empresário privado entra com investimento, você passa para ele aquilo que você pagaria de energia, de conta de energia, que você já paga para a CEMIG, só que você faz o processo licitatório. Em Nova Serrana deu cerca de 40% de desconto. Ou seja, você vai pagar 40% a menos de conta de energia e ainda vai ter todo esse benefício com prazo determinado para que uma empresa privada faça todas essas instalações, inclusive colocando essas câmeras de segurança junto com a segurança pública, com o banco de dados da Polícia Civil, da Polícia Militar, podendo fazer até reconhecimento facial. Se tiver um bandido criminoso, perigoso, passando pelas ruas, ele pode ser reconhecido e a polícia vai ter acesso e vai poder vir fazer o seu compromisso aí de fazer a prisão. Eu não sei, nós estamos em cima da hora, mas podíamos falar nessa reurbanização que já elaboramos, né? Bairros sem infraestrutura, já falamos, um assunto importantíssimo aqui é a Gasmig. O gás está passando por Divinópolis, é uma oportunidade também de crescimento econômico. Gás é energia que move indústrias, pode mover siderurgia, pode mover fundições, todo empreendimento que consome gás
pode ser beneficiado com essa redução de custo. Então, temos que ter aqui um distrito industrial que possa ter a utilização desse gás. Falar sobre a eliminação do aterro sanitário. Precisamos ter em Divinópolis essa reciclagem, que além de você eliminar o lixo, você pode gerar energia. Pode gerar energia, gerar trabalho, manter essas associações de catadores que estão aí, prestigiar essas associações de catadores e, então, um aterro sanitário, além da sua eliminação, é também uma oportunidade de geração de renda. Anel viário, precisamos mudar essa nossa infraestrutura. O anel viário começarei ali passar pelo hospital regional, né, funcionando, fazer aquele viaduto que está previsto fazer, para interligar com o aeroporto, com os bairros. Aeroporto é outro assunto também que precisa ser feito, não apenas voltar com os voos, que parece que existe a possibilidade de voltar, mas é fazer um projeto que Divinópolis possa ter um aeroporto que possa ser feito para os próximos 50 anos. Receber grandes voos, ser alternativas aos aeroportos de Belo Horizonte, e existe até a possibilidade de que uma companhia aérea venha para cá, trazendo as suas oficinas. Já recebi essa manifestação de interesse. Se tivermos uma área de oficina próxima à pista do aeroporto, ali existe um projeto até pronto, para falar a verdade, que está com algumas... o filho do Luiz Fernando, que é um piloto, tem esse projeto pronto, tem que alargar a área de escape da pista atual, mas hoje perfeitamente possível, precisa de coisa. E um outro que nós não vamos conseguir falar aqui é a questão da barragem do 48, que é fundamental para a manutenção do rio Itapeceri, que é algo que nós precisamos conversar sobre isso, refletir sobre isso, a barragem do 48. E um outro assunto também que não vamos conseguir falar, que é o nosso contorno ferroviário. Esse projeto está pronto aí, meio perdido, precisamos retomá-lo, né? Precisamos de fato, se pudermos, temos que retirar essas grandes composições ferroviárias que passam dia e noite dentro da cidade, atormentando aqueles que moram próximos e trazendo risco sempre nas nossas travessias. As composições cresceram muito, não são mais as composições de 50 anos atrás, são grandes locomotivas que demoram, que fazem um ruído enorme. É ruim para quem transporta, porque ao entrar em Divinópolis eles têm que reduzir a velocidade. Eles têm que ter cautelas adicionais. Reduz velocidade para a companhia, para a VLI, é ruim passar dentro da cidade. E para quem está ali morando perto, ou mesmo quem está cruzando, também é algo que tem que ser feito uma reflexão. Quando você quiser, eu volto aqui para a gente conversar mais. Grande prazer, já estamos vendo aqui o nosso amigo Jorge Neto, que voltou à ativa, né? Jorge, meu amigo de muitos anos, meu conterrâneo, sabia? Sabia. Conterrâneo. Nós somos essa geração que ajudou a formar Divinópolis, né? Divinópolis é formado por muitas cidades de volta. Aqui tem muita gente de Itapecerica, tem muita gente de São Gonçalo do Pará e tem muita gente de Nova Serrana também. Jorge é dessa geração de Nova Serrana, ao qual também tive orgulho de ser, há mais de 50 anos aqui em Divinópolis. Eu não vou falar o ano certo não, porque senão vai parecer que a gente está velho. Mas tive orgulho de ter esse conterrâneo aqui, dominando a audiência das manhãs, numa impressionante longevidade à frente dos microfones e mantendo uma audiência sempre muito elevada, muito participativa, trazendo alegria. E agora está mais bonitinho com o cabelinho que ela arrumou. E a barba. E a barba. Antigamente parecendo Papai Noel. Antigamente usava um boné e agora aposentou o boné. Aposentou. Agora está usando penteado novo, né? Nasceu o cabelo todo. Tá certo. Mas estou às ordens quando vocês quiserem. Cada tema desse dá para a gente conversar uma hora. Se for falar da Cruz dos Povos, falamos uma hora. Se for para falar o nosso transporte, o nosso contorno ferroviário, dá para falar uma hora. A nossa infraestrutura que precisamos fazer, né? Trânsito criminoso ali no bairro Niterói, né? Aquilo precisa de acabar. Não acabar com a Pains, tá? Acabar com aquele trânsito. A Pains nós temos que fazer uma reflexão sobre ela. Precisa haver uma convivência amigável. A Pains é importante, gera emprego, gera impostos, mas tem que, por estar inserida dentro do contexto social, precisa de criar uma relação mais amigável. Ou seja, o próprio fluxo de caminhões precisa de ter uma via adequada para aquilo.
A via começou a ser feita, eu acho, mas precisa ser concluída. Tem que entrar pelo Distrito Industrial, que é local de caminhões, passar por aquele viaduto que foi recentemente inaugurado sobre a ferrovia, né? E ter ali uma avenida que acesse a Pains pelos fundos, tirando o trânsito do Niterói, mas também tirando da Bom Sucesso. Não adianta você tirar do Niterói e jogar na Bom Sucesso. Bom Sucesso também não tem, no bairro Interlagos, não tem muitas condições de tráfego. É uma via estreita, que já é sobrecarregada com a saída para Carmo do Cajuru. Então, precisamos de achar uma nova via para esses caminhões. Esse é um assunto que a gente pode abordar e falar quando você quiser. Muito obrigado, um abraço a todos vocês aqui da Rádio Minas. Mais uma vez reiterando que o trabalho de vocês é um trabalho fundamental, o trabalho da imprensa. Inclusive, precisa de ter uma atenção especial, precisa de estar inserido também no contexto da administração. Vocês são fundamentais para... Sabia que vocês são fundamentais para a educação? Vocês são fundamentais para a saúde? Precisamos trazer para aqui as campanhas, na saúde, por exemplo, as campanhas de vacinação precisam ser adequadamente preparadas, a campanha de combate a todas essas doenças, né, como dengue, chikungunya, etc., precisa ser trazido para ter divulgação. Divulgação nas mídias sociais, sim, mas divulgação nas mídias tradicionais, nas televisões, a educação, cada momento da educação, desde a matrícula. É muito importante a participação de vocês. Obrigado, Felipe. Eu que agradeço a sua presença, viu, Jaime? O espaço estará sempre aberto. O Bom Dia Divinópolis cumprindo, né, esse compromisso de trazer aqui as lideranças que se apresentam como pré-candidatos para poder conversar diretamente com a população. O Bom Dia Divinópolis termina aqui. Eu não tenho mais tempo. Vem aí o Jorge Neto e o Ian Pereira aqui na Minas FM. Na TV Candidez tem o Netinho no programa Bastidores da Fama.